nome é Rodolfo Rocha dos Santos, sou professor do Departamento de Ciências Contábeis e Finanças da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E essa atividade ela faz parte de um projeto de extensão do nosso departamento titulado Além da Sala de Aula. O intuito desse projeto é desenvolver atividades com os professores do departamento para que eles apresentem um pouco da sua trajetória profissional, da sua trajetória acadêmica, das suas publicações, dos seus projetos e principalmente dos seus interesses de pesquisa. O intuito é que os alunos tenham uma maior aproximação com os professores do departamento, conheçam um pouco mais de suas trajetórias e dos seus interesses de pesquisa e entender o que nós, professores, estamos trabalhando, estamos pesquisando dentro da academia. O projeto em si ele é direcionado tanto para os discentes da rural, quanto para aquelas pessoas que se interessarem em entender um pouco das nossas trajetórias, dos nossos projetos, das nossas pesquisas, né? É uma atividade que estamos desenvolvendo agora por conta da pandemia, né? Enquanto as nossas atividades acadêmicas estiverem suspensas. O intuito é que quando voltar, a gente continue, voltar às atividades acadêmicas e a gente conseguir passar por essa pandemia, é que o projeto continue, tentar trazer tanto os professores do nosso departamento quanto outros professores da Federal Rural para participar do projeto, né? Essas atividades elas estão acontecendo de forma online, elas acontecem, a gente está acontecendo com a presença dos alunos inscritos, aqueles que conseguirem participar. A gente estou gravando as atividades e agora terminei de editar nossa primeira atividade, estou disponibilizando para vocês. Eu tinha gravado com vídeo, mas o vídeo em si eu acho que não é o mais importante, em si é a própria entrevista e o depoimento do professor. Então eu tirei o vídeo e deixei só com áudio. Como ela é uma atividade que está acontecendo ao vivo, junto com a participação dos alunos e quem mais teve interesse de participar, tem no Strength, durante a atividade, tem interação nossa com os alunos, algumas notificações, vai ficar pitando a notificação da plataforma que a gente utilizou toda vez que alguém mandar uma mensagem ou entra na plataforma. Eu esqueci de tirar a notificação de áudio, então vai ficar apitando no estranho esse apito, essa notificação que vai aparecer de vez em quando ao longo da atividade, né? Como essa atividade foi gravada no dia 14 de abril de 2020, com o professor Sérgio Barbosa. Uma outra coisa que a gente está propondo para essa atividade é que o professor entrevistado ele traga um tema da sua área para ser apresentado e discutido e um pouco mais aprofundado ao longo das nossas discussões, né? Então, essa primeira atividade com o professor Sérgio foi sobre perícia financeira e perícia contábil, que é a sua área de atuação, sua área de pesquisa. E a gente discutiu um pouco sobre o tema, além de discutir sobre a carreira profissional, a carreira acadêmica do professor Sérgio Barbosa. Como eu falei, é uma atividade com acontece online. No final, a gente abriu para que os alunos fizessem perguntas para o professor Sérgio, e alguns deles não conseguiram abrir os microfones para poder fazer essa pergunta de maneira ao vivo. Eles deixaram escritas no bate-papo lá da plataforma e a gente leu, tanto eu quanto o professor Sérgio, lemos as perguntas dos alunos para serem respondidas, né? Então, espero que vocês gostem. Essa foi a nossa primeira atividade. Vai servir como um teste, tanto para gravar a atividade e ver a dinâmica dela, quanto para eu fazer essa edição de áudio, essa edição para trazer para vocês, né? O intuito é que ela aconteça de forma online, ao vivo, mas que eu vou deixar gravado para aqueles que não puderam participar no dia possam ter acesso a ela, às atividades depois. Então, espero que vocês curtam, façam bom proveito. Aquele abraço. Bem, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece,
Eu estou vendo vários nomes aqui que já foram meus alunos, ou são meus alunos agora. Mas aqui, para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo, sou professor do curso de Ciências Contábeis de vocês, Departamento de Ciências Contábeis e Finanças. E essa atividade, ela faz parte de um projeto de extensão que eu propus junto ao departamento, junto à Rural, para trazer os professores, a princípio, de começo do departamento, para eles apresentarem um pouco da trajetória profissional deles, para que eles apresentem as suas publicações científicas, para que eles apresentem as suas áreas de pesquisa, suas áreas da sua área profissional, toda a sua trajetória, a questão da docência, sua trajetória dentro da docência, os seus projetos e as suas publicações, né? Esse é o intuito dessa atividade, desse projeto de extensão. O professor Sérgio, ele topou ser o primeiro professor a participar desse projeto. Bem, professor, muito obrigado por aceitar participar desse nosso projeto. E, por favor, se apresente para os nossos alunos e quem é você, professor? Bom, boa tarde aí, professor Rodolfo, alunos, todos aí que estão na sala. Inicialmente, Rodolfo, quero parabenizá-lo pela iniciativa de escrever esse projeto. Eu acho que, na minha concepção, sempre eu defendi, né, a integração de teoria com a prática. E é o momento, né, que a gente vai ter nesse projeto aqui de mostrar a nossa experiência prática e agregar valor aí na formação, né, dos alunos enquanto na academia. Então, inicialmente, eu agradeço aí esse convite aí, pioneiro. Segundo, que meu nome é Sérgio Barbosa, o pessoal, né, alguns já me conhecem, acho que tem uns alunos aí que foram comigo, tem um projeto. Bom, então, minha primeira formação foi em administração. Iniciei isso lá na década de 70. Comecei, aí vi um concurso da Embratel, aí me inscrevi no concurso e passei. Fui ser ajudante administrativo na época. E comecei a trabalhar na área administrativa, me empolguei e decidi, né, seguir a administração. Foi assim que nasceu, né, essas primeiras identidades com a área de administração. Então, me formei em administração e na Embratel eu iniciei inicialmente trabalhando em recrutamento e seleção de pessoal. A Embratel era uma empresa forte, uma empresa estatal, quer dizer, na verdade eu era um funcionário público, né, que naquela época eu era estatal. E aquilo me fascinou, eu comecei, né, a estudar, e, enfim, falei, vou fazer muita carreira aqui na Embratel. E fiz carreira, né, entrei como ajudante, fui agente, depois me formei, aí fiz concurso interno, e passei para administrador e passei a ocupar diversas funções, né, gratificadas na empresa. Então, aquilo me motivou muito e eu comecei a agregar muito valor na minha experiência profissional. Uma coisa que me fascinou também é que nessa progressão eu comecei a ter algumas identidades com a área contábil, porque estava sob a minha responsabilidade, de repente, o orçamento, acompanhamento, né, de algumas funções que tinham muita identidade com a área contábil. Eu tinha feito a administração lá na Faculdade Moraes Júnior, era uma faculdade muito forte de excelência, e contábeis. Então, eu fui lá, me inscrevi, né, porque quem já tinha uma graduação poderia, né, não precisava nem fazer vestibular, você já ingressava. Então, faltavam 2 anos, aí fiz mais 2 anos, fiz ciências contábeis, e foi a partir daí, né, que na década de 90 eu passei a ter assim, um viés assim, mais forte, um DNA mais forte também de contábeis, né? Então, basicamente, né, foi essa trajetória de formação e os meus primeiros passos, né, no mercado de trabalho.
com essa associação, né, de formação acadêmica. Bom, com isso, com a Embratel, dizer, pô, minha vida era na Embratel, trabalhava na Embratel, né? E tem uma passagem que eu vou registrar aqui, que foi muito forte, foi quando eu fui chefiar, né? Eu chefiei a seção de arquivo e microfilmagem e depois chefiei a divisão de documentação. Ô, Foi assim, Sérgio, o que que é arquivos e microfilmagem? arquivo e microfilmagem. Na Embratel era assim, você imagine uma empresa de porte, né? Nacional, ela tinha, né, unidades em todo o Brasil, e toda a documentação, né, fiscal era centralizada aqui no Rio de Janeiro, que era a sede da empresa. Então, tudo que era documento era um negócio de louco. As pontas, tudo mandava para o Rio de Janeiro. Então, eu tinha uma área enorme de pessoas só para fazer, né, a preparação da documentação para microfilmar, entendeu? E, ao mesmo tempo, dar uma organização final em toda a documentação da empresa. E os livros diários, né, eles eram impressos e era uma responsabilidade enorme, porque a gente imprimia eles, aí era uma empresa, eram livros enormes, e a gente tinha em Niterói, que era na rua São Pedro, um prédio onde era só um negócio assim de louco. E na época já estava exaurido os espaços, entendeu? Não tinha mais como colocar livro diário. E eu fazia isso centralizadamente aqui no Brasil, que era o departamento de contabilidade. O departamento de contabilidade gerava livro diário. Ele fazia uma licitação para contratar a empresa que ia encadernar, porque não tinha um momento que não tinha uma empresa para encadernar o tamanho do livro, para você ter ideia, os alunos aí também para terem a dimensão, né, dessa magnitude. Ou Então, seja, a Embratel tinha um prédio único para armazenar e arquivar livros diários. livro diário. Não Mas ainda existia computador na época. aí, os documentos contábeis, a gente tinha uma tabela de periodicidade, né? Por exemplo, o fisco tinha 5 anos. Aí tinha que administrar isso, porque não tinha também muito espaço para a gente guardar papéis, perfeito? Então, ia incinerando na medida em que a gente ia trabalhando. Então, foi assim uma experiência, sabe, ímpar. Eu quero, né, esse depoimento para os alunos. Foi um negócio assim que eu, às vezes, chegava em casa preocupado o que eu ia fazer no dia seguinte com tanto papel. E não tínhamos muitas empresas especializadas de fazer, né, um processo de microfilmagem naquela ocasião. A gente tinha em São Paulo, o Rio não tinha. Aí, você imagine nos outros estados, na região centro-oeste, na região. Não tinha. Aí eu passei por uma estratégia de descentralizar isso, né? Microfilmar na ponta, mas não consegui porque você não tinha empresa especializada. Até que eu encontrei um empresário em São Paulo, conversei com ele, falei, pô, você não quer investir em outros estados? Então, aí, como era uma empresa pública, a gente tinha que fazer licitação, não é isso? Ele Uhum. dizia, não, só se vocês me pagarem tanto. Como é que eu vou te pagar tanto se a gente vai fazer uma licitação, né? Mas foi, assim, uma experiência muito interessante. E nós estávamos fazendo, eu estava fazendo um planejamento, olha só, de construir um novo prédio, adquirir um novo prédio, para a gente poder continuar, entendeu, arquivando os nossos livros diários. Então, por isso que o contador lá atrás era aquele, né, visto como o homem, né, de levar o livro, não é O isso? guarda-livro, né? Realmente, Guarda-livro. vocês tinham um prédio único para guardar todos os livros diários. Então, Para quem não viveu isso, é meio que inconcebível, né? Essa ideia de você guardar tudo em papel. e vocês imaginam que isso, olha só, tinha que ser o livro, tem que ser registrado na junta comercial. Então, a gente contratava era uma picape, né? Para levar os livros, para ir lá na junta, tinha que ir na junta. Uma vez tentei ir lá para convencer o cara a ir lá, porra, no prédio para fazer, não consegui. Aí, pô, ainda deslocava. Olha, era uma logística assim, complicada. Com isso, a Petrobras, como, né, uma empresa de ponta, pioneira, né, ela saiu na frente, porque você imagine que eu na Embratel estava administrando isso, você imagine uma Petrobras.
o que estava administrando, né, com esse cenário. Então, a Petrobras, o que ela fez? Passou, né, defendeu uma proposta, um projeto que a junta comercial aceitou. Qual foi? Registrar o livro diário, ou seja, não precisar mais imprimir o livro diário e apresentar, né, a fita. Aí era aquele rolo de fita magnética, entendeu, Rodolfo? E ele fazia a autenticação na tarja, no início da fita, né? A abertura do livro inicial e final. Então, quando a Petrobras fez isso, aí, pô, o mercado, sabe, tomou outro rumo no que tange, né, a esse momento. Isso para vocês terem ideia, né, como mudou a concepção, né, tecnológica naquele momento. Então, as coisas começaram, a tecnologia influenciar mais nesse processo de gestão, né, da informação, do documento tributário, né, do livro diário. Bacana. Com isso eu deixei, né, nós íamos construir um novo prédio ou comprar um novo prédio. Eu já tinha colocado no orçamento do planejamento, né, do departamento. Então, aí passamos, aí dali para frente as coisas, você está me entendendo? Ficaram muito mais fáceis. E foi assim um momento muito interessante, onde eu aprendi muito, porque eu era do setor de administração e tinha uma interface muito grande com o chefe do departamento de contabilidade e tinha um contador geral. Né? Por exemplo, quando você vê uma publicação das demonstrações, vocês podem ver que tem lá uma assinatura de um contador. Esse é o contador geral, é o contador que está respondendo por toda a escrituração contábil da empresa, entendeu? Então, eu aprendi muito com eles. Né? Então, é interessante que eu ia na sala do chefe de departamento, que era um amigo, senão era uma mesa enorme, o plano de contas, olha, tinha tudo no sistema, mas era uma cultura. Ele estava impresso, você também um relatório enorme. Conta tal, qual o problema? Espera aí, vou abrir, entendeu? Ia lá abrir o relatório, aquela linguagem, entendeu, de computador, mas muito interessante quando a gente se lembra, né, dessa passagem. E hoje você está fazendo, né, o SPED contábil. Eu faço fazer uma auditoria hoje, fazer uma perícia, né, a empresa que já está respondendo com essa obrigação acessória, ele não pega em papel, ele vai, né, pelo meio magnético e pega todas as informações. Em termos de recurso humano, eu me formei em administração. E, mais ou menos, né, na década de 85, eu fui para a docência, né, porque na Embratel eu rodei algumas áreas, trabalhei muito na área de administração e fui acabar na área de treinamento e capacitação. E fiz uma relação lá muito boa com o chefe de departamento, ele era um militar, e gostava muito do meu trabalho, e ele era professor da Nuno Lisboa. Né? A faculdade Nuno Lisboa era uma faculdade particular, muito boa, com muita representação no mercado. E ele me convidou para dar aula. E comecei a dar aula na área de pessoal. Dava aula de recursos humanos. Depois passei a dar aula de teoria geral de administração. Eu adorava dar aquelas aulas. Enfim. Aí entrei no magistério aí também, conjugado, né, com essa e continuando na Embratel, trabalhando, né? Às vezes viajava, aí pegava um professor para dar aula no lugar, enfim, tinha aquelas dificuldades, né? Mas foi assim uma experiência muito grande, né? Comecei a minha experiência, para você ver, foi na área de administração, dando aula de administração. Por isso que alguns alunos meus, quando falam, viu, sou um pouquinho administrador, né? Eu tenho um pouco cacoete disso. Mas pode falar. A sua carreira começa na administração, inclusive na área docente, né? Na área docente, perfeito. E dentro da Embratel você começa a flertar com a contabilidade, foi onde você fez a sua Isso. graduação. Aí foi quando houve uma mudança de contexto político, né? A abertura política, veio o processo, né, de privatização. Então, isso foi assim, muito traumático. Isso foi na década, né, que a gente pode pegar de 90, né? Então, teve, né, a abertura com a Constituição de 88, e o governo Fernando Henrique foi um governo que eu
assim, tomei uma posição política de me colocar contra. Então, eu tinha perdido uma gerência, né? É assim, o governo entra, tem reflexo nas empresas estatais, né? Uhum. Então, eu perdi uma função que eu tinha, e aí eu decidi ter uma militância no sindicato. Aí me juntei, né, uma linha política, e aí cheguei a ser diretor de imprensa do Sintel, Sindicato de Telecomunicações. E comecei a brigar. Então, é assim, a vida mudou, né, do vinho para a água, né, da água para o vinho. Por quê? Eu era gerente, deixei de ser gerente para ser líder sindical, né? Então, foi assim um momento de uma mudança muito forte. Mas eu não me arrependi, não. Esse processo, infelizmente, a gente perdeu, a empresa foi vendida, né? Eu me candidatei a ser. Nós tínhamos a fundação, que era a Telos, e a gente fez uma disputa no sindicato, a minha chapa perdeu e eu fiquei sem estabilidade. E aí o que aconteceu? Independente disso, eu gostava muito de contabilidade e eu criticava muito aqueles investimentos da fundação. Eu sempre tinha uma opinião, às vezes eu fazia uns boletins, eu pesquisava, né, no mercado, o desempenho das ações e onde a fundação estava aplicando. Aí me alçaram lá para eu ser, né, um candidato ao conselho curador da fundação. Aí eu me coloquei, eu venci naquele momento, venci com uma votação assim expressiva, porque o próprio funcionário já estava vendo, né, que o quadro ia ser um quadro muito difícil, entendeu? E foi. Eu fui eleito, briguei, entendeu? Muita demissão. Aí, com essa luta, né, eu fiz uma denúncia, só para finalizar, Rodolfo, fiz uma denúncia no Ministério Público e aí gerou uma ação civil pública contra a Embratel, aí virou um vulcão, né, isso aí, mas não conseguimos reverter não, né? E na primeira oportunidade eles me demitiram e, enfim, o álibi foi justamente deles, foi a minha denúncia, né? Eu, eu não me arrependo não, quer dizer, a denúncia deveria ter sido assinada pelo sindicato, mas divisões lá políticas, ninguém assinava, aí eu assinei e eu paguei por isso, entendeu? Mas, por outro lado, né, o que aconteceu? É, uma coisa que deixa uma marca forte é que nós não tivemos, naquele momento, uma linha de lei que pudesse amparar, entendeu? Esses trabalhadores. Por quê? Poxa, eu tinha colegas ali que faltavam 8 anos para se aposentar, né, 10 anos, e o estatuto ele foi assim bem draconiano, né? Porque o cara demitido não tinha, né, condições de se aposentar, ele deixava 50% da sua reserva matemática, que era, né, você tinha reserva matemática, que era a contribuição do participante, né, do empregado e da empresa. A manter... Então, é assim, não precisa ser muito expert para saber o que aconteceu. Esses fundos tudo tinha um rombo. O nosso era um rombo de quase 1 bi. Você não sabia o número certo, cada um falava um número, cada hora a reunião que eu ia lá era um número. Então, olha só, se eu demito, né, um contingente de trabalhadores e que eles vão deixar, né, 50% da reserva matemática, vai ter rombo para vir comprar essa empresa? Não, isso não é nada assim, entendeu? Não vou pagar esse rombo. E foi assim que foi, e foi assim que foi pago. Foi as reservas matemáticas, né, dos trabalhadores que foram demitidos, que foi coberto o rombo da Fundação Telas. Aí eu estou falando aqui abertamente para publicar, porque eu fui conselheiro lá, denunciei ele, reprovei todas as contas, então não tenho medo de falar nada disso, entendeu? Mas foi isso, e dali eu fui demitido e tal, aí eu decidi montar meu negócio, falei, não vou trabalhar para mais ninguém. Eu tinha me licenciado do magistério, né, em função da militância, voltei, né, para o magistério,
No Lisboa já tinha sido comprada pelo centro universitário da cidade, é nos moldes centro universitário aqui do Rio, tinha quase 50 mil alunos. Então, eu pedi para retornar, eles me aceitaram, e eu tive que retomar também meus estudos. Foi quando eu voltei, aí fui fazer o mestrado. E eu fiz o mestrado, assim, montando o meu negócio, trabalhando com o meu negócio. Foi assim, um momento assim, muito cansativo, muito árduo. Porque às vezes eu ia até 3 horas da manhã para fazer trabalho de mestrado, pesquisa. Pô, era uma vida assim, bem cansativa. Mas venci. Né? Bom, aí eu montei meu negócio, fui montar, né, uma carteira de clientes. Eu, graças a Deus, o que eu fiz? Eu ganhei muito dinheiro na Embratel, porque eu viajava muito, tinha muitas diárias, você está me entendendo? Então, eu montei um escritório, né, um escritório bem humilde, mas comprei com meu pai. Então, eu já tinha ali um lugarzinho que, às vezes, né, eu não tinha Uhum. para onde ir, eu passava lá no meu escritório, tinha minha sala e tal. Então, quando eu, né, fui demitido, eu cheguei lá e falei, pai, eu vou reformar isso aqui e eu vou agora ficar aqui, não vou mais ser empregado de ninguém, entendeu? Então, nesse momento, né, foi muito bom, porque eu montei, né, a SB, Assessoria Contábil, botei, né, eu sócio com 90% e botei meu pai para compor uma sociedade limitada com 10%. E registrei e comecei, né? E montei uma carteira, né? Ganhei uma experiência muito grande na área contábil, na área de tributos, na área de DP, e com isso, né? E também, né? Associado isso à área acadêmica, eu cada vez mais, né? Enriquecia, né? Minhas palestras, minhas aulas, porque eu levava muita experiência para os alunos. E com isso eu sobrevivi, dei a volta por cima, né, nesse momento. E me abriu assim, eu tinha muitas demandas assim de auditoria de médias empresas, né? Então eu comecei a fazer algumas pequenas auditorias e foi quando me despertou a perícia. Foi quando me despertou a perícia. Isso é que eu ia te perguntar. Você trabalhou na Embratel na área de administração e contábeis pelo menos 20 anos. É, E aí a isso. perícia ela entra nesse momento que você está. Esse momento, mais ou menos no início da década do ano 2000, no ano 2000, no ano 2000. Eu montei, estruturei a empresa, né? Eu queria montar uma coisa assim diferente, entendeu, Lu? Mas eu queria, assim, botar pessoas para assumir o risco comigo, percebeu? Né? Então, mas não tive muita sorte, não. Eu fui trabalhando, eu fiz uma equipe, e a equipe que eu fiz, alguns eu ajudei a se formar, eu pagava um percentual da universidade, entendeu? Estimulando para depois, mas era assim, quando eu adquiria uma cultura, tinha uma oportunidade maior, você perdia, né? Entendeu? Mas foi uma experiência assim muito grande, muito rica. Mas o que aconteceu? Como eu tive muitas pessoas que foram demitidas, aí gerou muita ação na justiça. Aí o que aconteceu? Eu tinha, né, uma inserção no sindicato, em alguns sindicatos. Eu falei, poxa, eu vou me capacitar mais na área trabalhista e vou fazer perícia na área trabalhista. Entendeu? Hum. Essa é uma estratégia que eu usei e teve aquele processo, aquele momento foi muito difícil. Aí comecei a fazer algumas, né? Então, aí vou contar para vocês a história, como é que é. Ser perito, né? Perícia a gente vai falar mais na frente, mas aqui eu vou dizer para vocês o seguinte: o que eu fazia? Olha só, eu botava um terno, né? Ia lá para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, assistia umas audiências, aí o juiz, né, dava uma pausinha, eu falei, excelência, posso, né, ter uma horazinha com você para eu apresentar aqui meu serviço? Aí sempre dava, o juiz sempre era solícito. Aí ele,
Olha, eu sou um profissional liberal, está aqui, né, meu currículo, estou à disposição, se aqui eu for, sou um profissional estabelecido e tal. Quando, né, se tiver uma oportunidade, ficaria muito honrado de servir, né, aqui, a VAR e tal. Bom, olha, esperava, entendeu? 6 meses depois veio uma nomeação, entendeu? Aí, mas mesmo assim, era para resolver lá uma justiça gratuita que não podia pagar. Aí eu falei, excelência, olha só, eu vivo disso. Tô certo que você vai me dar coisas melhores. Fiz a perícia, enfim, estou esperando até hoje, entendeu? Então, é assim, é um mercado muito fechado, e sempre foi. Né? Eu estou contando isso porque a gente vai ver o que a gente vai ver depois do novo Código de Processo Civil, que eu vou comentar mais na frente. Então, era um mercado muito reduzido. O perito do juízo, para ganhar, né, filé mignon, é aquele amigo do juiz, você está entendendo? Não tem saída. Às vezes eu falo para o meu aluno de perícia, ó, tem um parente juiz, faz uma boa relação, porque aí já tá com a vida garantida. Pode ser até milionário, entendeu? Mas é um bom caminho, tá certo? Nesse momento, foi onde me gerou assim uma motivação enorme que eu queria deixar nesse depoimento. Foi que eu peguei uma das maiores perícias, entendeu? Contra a Telemar. Foi de 500 e tantos reclamantes. Aí eu fui ser, ao invés de ser perito do juízo, eu fui ser perito assistente das partes. Uma delas foi os reclamantes. Aí passei a ter muita demanda na área, né, trabalhista com reclamantes. Eles não tinham dinheiro para pagar, o que eu fazia? Fazia um contrato, fazia o trabalho, eu tinha, né, uma boa reserva, entendeu? E deixava para receber na frente. Fazia uma conta corrente, entendeu? Fiz essa estratégia. Né? Esse, por exemplo, essa foi uma perícia que eu às vezes conto para meus alunos. Olha só, quando eu fiz essa perícia, eu fiz uma parceria. Eu não tinha know-how para pegar 500 e tantos cálculos. Não tinha. Então, eu fiz uma parceria com o Dr. Alberto Franqueira Cabral. Foi quando eu aprendi os primeiros, né, passos assim, da perícia no mercado. E qual foi o acerto com ele? Ó, Alberto, eu estou aí com uma perícia grande, você, né, já acertei com os reclamantes, só que eu não tive contatos com 500 e tantos, eu tive contato com 100 e poucos, mas fiz um contrato de risco para fazer o cálculo dos 500 e tantos trabalhadores, para colocar no processo. Então, foi meio a meio. Né? Falei, ó, meio a meio, fiz um contrato com ele, ó, tira a despesa, tinha o escritório dele, e a gente. Agora, só vou te fazer um pedido. Lá na frente, se você achar que essa parceria nossa foi produtiva, te gerou frutos, você me dá uma retribuição lá na frente. Tá? Estou esperando também até hoje. Então, esse mercado é assim, gosto muito dele, né? Mas ele não me retribuiu, percebeu? Mas foi uma pessoa assim que ele me retribuiu de que forma? Foi a experiência dele. Né? Então, esse depoimento eu queria passar para vocês, porque o maior know-how que eu adquiri na perícia, inicialmente, foi trabalhista, onde eu ganhei mais dinheiro, entendeu? Na iniciativa privada. Então, eu mudo assim o meu polo, entendeu, Rodolfo? Era uma pessoa, assim, funcionário público, que tinha um projeto de se aposentar, né? Na Embratel, com a complementação da fundação, mudou minha vida. Tive que mudar meu planejamento estratégico e fui para a iniciativa privada. Entendeu? A pergunta é justamente o que é a perícia, para a gente explicar para os Sim, alunos o que a é. perícia, né? A perícia, ela, né, está alicerçada justamente num momento em que qualquer que seja, né, a demanda, ele necessita de uma expertise para que se possa colaborar, não é isso, num processo decisório. Então, a origem da perícia ela vem lá do latim, de peritia, que quer dizer conhecimento, né, experiência, know-how. E o probare, né, da prova, do probare, de verificação, né, de confiabilidade, né, você ter os elementos de prova. Então, a perícia, a gente sempre trabalha com a máxima. Não pode ter erro.
Porque, por exemplo, a perícia judicial, se o perito cometer um erro, o juiz vai decidir com base no laudo pericial, você está levando o perito a um erro. Então, a gente trabalha com a máxima do seguinte: não pode ter erro. O perito não pode errar, porque o erro leva a uma consequência muito pesada. Então, eu sempre digo, aí agora aqui eu já vou começar a introduzir no meu diálogo o seguinte: é expertise. Entendeu, Rodolfo? Em função desses conceitos básicos da perícia. Né? E aí tem perito em todas as áreas do conhecimento. Perito na área médica, perito na área, entendeu, econômica, perito na área de engenharia, enfim, na área de fonoaudiologia, enfim. E na área contábil, entendeu? A área financeira é uma área, você está me lendo, bem fértil, porque a justiça está abarrotada de processos, entendeu? Nessa área. É. E, nesse contexto, eu sempre procuro passar para os alunos: olha, não quer dizer que você vai se formar amanhã, vai ser perito, vai viver de perícia. Não vai, entendeu? Você É precisou de assim, 20 anos de experiência, né? construir isso paralelamente, né? Como uma renda assim extra. De repente, surge aí o filé mignon. Eu sempre gosto de brincar de filé mignon, né? Porque filé mignon sempre não. E na justiça também, Rodolfo, tem a justiça gratuita. Né? O que é a justiça gratuita? Sim, a justiça tem um fundo onde, né, as pessoas que não têm condições de pagar, né, os custos da justiça, esse fundo dá esse apoio. Mas ele tem que fazer comprovação através de renda, né, declaração, tudo isso. Então, por exemplo, já vou agora introduzir, Rodolfo, a modificação que ocorreu na Lei 13, né, 13.105, de 2015, que é o novo Código de Processo Civil. Né? Ele introduziu um artigo que não tinha antes no Código de Processo. Qual foi? Todas as varas vão ter que ter, todos os tribunais, um cadastro de peritos. Então, isso começa a modificar um pouco esse mercado. Ou seja, aquela exclusividade que existia, né, com alguns peritos muito próximos, muito íntimos, agora a justiça tem que ter um cadastro e esses íntimos têm que estar no cadastro, percebeu? E ter uma alternância, tá certo? Então, então isso foi uma evolução, mas a gente ainda não evoluiu, eu percebo, na magnitude que eu acho que deveria, tá certo? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu pego colegas que, para poder não perder a oportunidade, aí o juiz nomeia. Justiça gratuita. Aí nomeia a primeira, a segunda, a terceira, quarta. Pô, o cara só está recebendo justiça gratuita. Aí você vai dizer assim: o que recebe nessa justiça gratuita? Tem lá um fundo, por exemplo. No caso aí de perícias na nossa área, a tabela estabelece 420 e poucos reais. Aí você vai dizer assim: pô, se eu pego 10 perícias, pô, já tem quanto? 4 mil e pouco certinho, não é isso? É só fazer o laudo e entregar. Só que é o seguinte: muita demanda, é muita responsabilidade, cada processo é um processo novo, é uma demanda nova, é um conhecimento novo que, de repente, você tem que pesquisar, tem que aprender. Enfim, nenhuma perícia é igual a outra. Então, eu já peguei, estou dando esse depoimento aqui para vocês, real mesmo, depoimentos reais. Eu peguei colegas, né, que todo enrolado, porque está lá com 40 e tantos processos JG e não sabe como dar conta. Então, tem que se declinar. Percebeu? Né? Então, né, qual é a minha estratégia? Aí, eles, quando fala comigo, a minha estratégia é a seguinte: cara, você faz o trabalho correto, o máximo é 4. Entendeu? Além disso, não faço. Eu faço 4 para ele me dar uma coisa para eu ganhar dinheiro. Porque você não vai ganhar dinheiro com JG. Percebeu? JG é justiça gratuita. É a justiça gratuita. Então, vou dar um exemplo com você, né? A quinta vara, né? Aqui do MEI. É porque hoje eu só estou com uma vara, porque hoje eu já sou dedicação exclusiva, né? Rural. Eu não tenho condições de pegar uma, mas eu fico para fazer alguns trabalhos, né? Para
e me alimentando de coisas novas para levar para a academia. Mas olha só, eu fiz 4 JG, 3 laudos meus já tinham sido dados sentença e ajudei na solução da lide. Aí o quarto estava correndo. Aí eu me nomei uma quinta JG. Pô, aí me deixou azucrinado. Liguei lá para a vara e falei, ó, quero falar com o não, vou falar pro chefe aí da vara, quero saber, não gosto muito de ficar com esse namoro com vara, não. Sou meio radical com isso, entendeu? Olha só, meu amigo, eu já fiz 4 processos aí de vocês, 3 já foram funcionar. Você vai botar mais um, diz pro juiz aí que ele tem que me dar um para eu ganhar dinheiro, senão eu não faço mais nenhum trabalho para vocês. Entendeu? Então, é assim, você tem que se posicionar agora. O que vai acontecer com esse colega? Vai se perder. Entendeu? Entendi. Vai se perder. Por quê? Vai fazer uma parceria, vai fazer uma parceria comigo para a JG, pô. Né? Pô, você vai ganhar 400 e pouco, sabe nem quanto, tem que ficar cobrando, entendeu? Para ganhar R$200, não dá. Percebeu? Então, esse é o lado que eu estou colocando, né? Assim, o cara está pensando, vou para a perícia, é um mar de maravilha. Não é. Tem os dois lados, entendeu? Né? Você falou que o mercado de perícia é bastante fechado, só que em 2015 o novo Código de Processo Civil tenta regular a questão do cadastro do perito. Então, Isso. hoje, para o recém-formado em contabilidade, como que ele deveria fazer, o que ele deve fazer para se inserir no mercado de perícia? Isso não é muito difícil hoje. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eu falei para vocês que eu comecei lá na área trabalhista, não foi? Hoje eu só faço civil. Uhum. Mas olha só, no caso do TJRJ, né, aqui do Rio de Janeiro, você amanhã se formou, tem, né, um registro no CRC. Aí você vai ter 2 anos de formado. Aí você pode fazer um curso com a carga horária de 22, 24 horas. Aí você vai lá e se inscreve, vai estar cadastrado no TJ, entendeu? E vai ser nomeado. Vai ser nomeado, entendeu, Edu? Mas precisa de pelo menos 2 anos de formato. Aí eu vou dar um exemplo. Na Justiça Federal, não pede nada, entendeu? Você está formado, tem o registro, está habilitado para exercer a profissão, é entrar lá no site e cadastrar como perito, vai ser nomeado. Na Justiça do Trabalho, a mesma coisa, entendeu? Então, varia assim de justiça para justiça. Então, eu sempre digo assim, vai para onde você tem mais identidade. Hoje eu gosto mais de fazer perícia contábil e financeira. É onde eu estou, né, mais situado, percebeu? Porque a trabalhista vai para a trabalhista. Na federal, você, né, pode pegar de tudo, entendeu? Né? Tem alguns alunos, tem um aluno meu que se formou, ele entrou no cadastro logo de federal. Aí pegou uma ação lá de revisão de cláusula contratual. Até eu ajudei ele me procurou lá, e eu ajudei ele a fazer o primeiro laudo e tal, entendeu? E assim eu já vou, assim, plantando. E ele é o quê? Ele é funcionário público, entendeu? Aí ele já começou a fazer uma perícia, amanhã pega outra, vai ganhando experiência, know-how e vai avançando, entendeu? Nesse aspecto. Você falou Certo? que gosta de fazer perícia contábil e perícia financeira. Explica pra gente um pouquinho a diferença entre uma e outra. Eu sempre digo o seguinte: qual é o objeto da contabilidade? É o patrimônio, não é isso? Perfeito? Então, qualquer perícia que envolva o patrimônio, tá certo? Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, você vai estar diante, né, da necessidade de uma perícia o quê? Contábil, tá certo? Então, na justiça, vou dar alguns exemplos, né? Você tem diversos tipos de aplicação da perícia contábil. E ela, né, tem algumas que são exclusivas mesmo do contador, não dá para outro profissional fazer, que é diferente da perícia financeira, né? Onde você tem uma matéria eminentemente financeira, exemplo, uma perícia de revisão de cláusula de cartão de crédito, perícia de revisão de cláusula, né, de um financiamento CDC,
né? Então, essa perícia pode ser feita por um contador, por um administrador, por um economista, enfim, um profissional que tenha, né, habilidades para fazer essa perícia. Agora, uma perícia contábil, não, ela é exclusiva do contador. Exemplo, apuração de haveres. Né? O que seria uma perícia de apuração de haveres? Né? Exemplo, você tem, né, a saída de um sócio da sociedade, ou, né, a expulsão, né, de alguns sócios da sociedade, né, uma morte, né, de um sócio, aí, né, a família abre o inventário, aí o juiz certamente no inventário, se ele é, né, cotista de uma sociedade, ele vai pedir uma perícia de apuração de haveres. O que seria essa perícia? É uma perícia onde o contador, aí tem que ser um contador, porque ele vai utilizar as demonstrações contábeis, né? E esse contador vai, né, analisar, examinar as demonstrações contábeis e ver quais são os direitos dele, não é isso? De participação societária, né, naquela sociedade. Então, nesse caso, você tem uma técnica, por exemplo, né, que é o método da determinação do balanço patrimonial, tá certo? Então, você vai trabalhar eminentemente com as demonstrações contábeis, ok? Então, você tem que ter uma boa preparação, né? Tá conhecendo todas as normas, todos os CPCs, para poder estar aplicando todas essas normas, porque você tem que apurar, né, o que diz as características qualitativas, né, lá no nosso framework, né, na estrutura conceitual. Né? Perito Quais são as precisa conhecer CPC? Isso, trabalha respirando CPC, não tem como deixar de saber disso. Então, por exemplo, fundamentais, a representação fidedigna, porque eu que estou, né, fazendo uma apuração de haveres, eu tenho que chegar ao final com um saldo das contas representando, né, isso, fielmente a situação, né, econômico-financeira da empresa, perfeito? E a materialidade, que vai ser, né, objeto da tomada de decisão, né? Perfeito? Então, assim, muito importante. E na determinação do balanço, o que vai acontecer? Você vai ter que apurar o patrimônio líquido, não é isso? Não é ali que estão os direitos de sócio? Quando você apurar ele, aí ele tem 20%, é 20% desse PL. Tá certo? Então, esse é um método assim, que não tem muita dificuldade, mas depende de quê? De um contador bem preparado, você está me entendendo? Agora, existe também, né, outra metodologia, que é o método do fluxo de caixa descontado, que aí é bem controvertido. E nas pequenas empresas, olha só, esse é um depoimento que eu sempre dou, e os colegas que estão lá no projeto conosco, eu sempre faço uma crítica. A qualidade, olha só, da contabilidade das pequenas e médias empresas é muito, sabe, deixa muito a desejar, Rodolfo. E é por isso que a gente tem que trabalhar com a máxima na nossa universidade para colocar, né, assim, uma pleiade de contadores para modificar esse status quo. Porque, ó, quando já peguei perícia de apuração de haveres, e não dá nem para começar, não tem contabilidade. Você procura, entendeu? O contador, meu contador. Não tem contabilidade. E quando tem, muito mal, uma DRE muito ruim e um balanço, sabe, fora do contexto. Então, é assim, não dá para aprofundar muito, né? Eu teria muita experiência rica para falar para vocês, mas é assim, o método que está descontado, isso aí vai se aplicar mais em empresas de grande porte, né? Sabe, nesse sentido. Agora, muitas outras, né, perícias, eu tenho, né, uma das publicações que eu fiz, aquele estudo de caso de perícia, não sei se eu posso adiantar, Rodolfo. Ali foi uma perícia contábil feita, né, no ALID. Quando eu falo ALID, entenda que é um conflito, né, entre duas partes, é um condomínio e uma administradora. Foi feita uma perícia contábil, né, em função de problemas de prestação de contas. Né? Então, você tem perícias, né, de fusão, de incorporação, cisão, entendeu? Perícias do que você tem perícias específicas, entendeu? Onde você pode estar atuando. Então, a matéria contábil, ela é, assim, fundamental à sociedade, né? Como forma, né, de sua utilização na solução de problemas
sociais. Né? Bom, exemplos de perícia na área financeira, Rodolfo. Hoje, um dos grandes problemas, né, do cidadão é o quê? É o endividamento. Perfeito? E esse endividamento vem de quê? Empréstimo. Então, a justiça também está abarrotada de processos, né, na área financeira, onde, às vezes, um advogado orienta numa ótica de visão do seu interesse, dizendo, pô, você pegou, né, comprou um carro, por hipótese, né, deu o seu, põe um financiamento, aí a mãe não pode pagar, esse financiamento é utilizado da tabela Price, e depois o advogado diz, olha só, entra na justiça, argue, né, o anatocismo, a capitalização dos juros, diz que os juros são abusivos e joga para frente. Entendeu? Inclusive, me explica o que é anatocismo. O anatocismo é uma figura jurídica, né, onde ela vem desde lá da lei de usura de 1933, né, que a lei de usura dizia, ó, é proibido a aplicação de juros sobre juros, que é justamente o anatocismo. Só que ela permitia, a lei de usura, a capitalização, vamos chamar de capitalização anual, percebeu? Ela sendo anual. Então, assim, as pessoas entravam, ainda tem advogado, sabe, sem conhecimento de causa, que ainda faz petição arguindo, entendeu? A lei de usura hoje. E já vou adiantar para os alunos, quem vai estudar com perícia nesse período vai fazer, né, um laudo sobre esse assunto. Mas já vou adiantar, por exemplo, hoje você pega um empréstimo, a capitalização é o quê? Mensal, não é isso? A capitalização é mensal. Utilização de quê? No banco? Tabela Price, né? Sistema financeiro de amortização. Então, olha só, quando você pega esse empréstimo, se esse empréstimo foi realizado a partir de março do ano de 2000, já há jurisprudências, entendeu? Não há como você querer modificar, né, esse pacto. Então, você assinou, não tem mais como você fugir, entendeu? A esse pacto firmado. Essa é a linha de, vamos dizer assim, 90 e tantos por cento né, da jurisprudência. E já tem jurisprudência nesse sentido, tá certo? E os juros, os juros você pode até questionar, né? Tem alguns juízes que são sensíveis, aí ele pede ao perito, né, que o Banco Central informa todos os juros praticados. Aí você tem condição de tirar uma média que o mercado, né, praticou, né, naquele momento que você assinou o contrato. Então, pode ser que algum juiz, aí você vai arguir na revisão de contrato, esse juro é abusivo. O perito não vai dizer nada. Se o juiz perguntar, diz assim, a média de mercado foi tantos por cento. E, né, o que foi pactuado no contrato foi tanto. Aí o juiz vai decidir. Tá certo? Muitos, a grande maioria, nas perícias que eu já fiz, eles, é livre a negociação entre as partes. Ou seja, a taxa de juros é livre. Porque se você pegou um juro alto, podia ter procurado outro banco. Percebeu? Então, é assim, não existe nenhuma normativa dizendo que tem que se aplicar os juros taxas nacionais. Não. Perfeito? Então, o anatocismo, né, por exemplo, eu como perito nunca digo, né, que é uma questão de mérito. Quando eu digo questão de mérito, é questão que o juiz vai decidir. Perfeito? Mas eu já estou mostrando aqui, esse meu depoimento, já tem uma jurisprudência do STJ, que diz, você assinou um contrato, perfeito? A partir de março de 2000, está revestido de toda a legalidade, entendeu? Tem que cumprir o contrato. Aí o que acontece? Você parou de pagar. Isso vira um monstro. Entendeu? Então, já peguei assim, quando a gente faz o laudo, poxa, dá até dor no coração, Adolfo. Porque você diz, pô, como é que deixou acontecer isso? E às vezes por orientação do advogado. O advogado, né, levou você a entrar na justiça. Entendeu? Perfeito. Bom, nesse sentido, perícia contábil está voltada ao patrimônio e a perícia financeira qualquer coisa que exija cálculo financeiro ou qualquer...
qualquer matéria financeira. Porém, Sem contar que é o seguinte, o próprio livro do Zappa, né, que ele não diz assim, perícia financeira. Por exemplo, ele diz perícia contábil, aplicações da perícia contábil, inclusive a financeira, entendeu? Está dentro da contábil. É assim, mas tem essa, né, ramificação, vamos dizer assim, entendeu? Porque essa perícia financeira pode ser feita por um administrador, por um contador, por um economista, né? A contábil, em tese, é exclusiva do contador. a perícia Okay? financeira Bom, basta ter conhecimento de matemática financeira, cálculos era, financeiros. eu sempre digo para os meus alunos, o aluno chega lá, fez uma boa matemática financeira, né, uma boa finança, pô, está apto a fazer perícia na área financeira, entendeu? Por exemplo, outro cartão de crédito. Né? Hoje, essa matéria já está mais normatizada, né? Assim, no sentido de educar a sociedade. Mas você tem muitas ações ainda na justiça lá de trás. Por quê? Você tinha, né? O cara usava o cartão de crédito, aí tinha aquele pagamento mínimo. Uhum. Perfeito? Então, pagamento mínimo de 20%. Ali está os juros. Né? Vou buscar o anatocismo de novo aqui no raciocínio, Rodolfo. Então, por exemplo, se você não pagou o mínimo, olha só, aí o que acontecia? Tudo isso ia para o saldo devedor, não é isso? Não estavam os juros lá? Aí no mês seguinte ele aplicava os juros sobre esse saldo devedor. Então o que acontecia? Juros sobre juros. Aí já tinha a figura do anatocismo. Percebeu? Perfeito. Aí o juiz nomeava um perito, que aí, né, a parte autora dizia, tem, né, anatocismo aqui, abusividade, né, e tal, capitalização. Aí o perito, justamente, o que ele vai fazer? Ele fazia, né? Ele simplesmente separava, né, os juros para não existir o anatocismo, a aplicação, né, dos juros sobre juros. Tá certo? E a mesma coisa do cheque especial. Cheque especial, né? Inclusive, acho que está até suspenso em função dessa última normativa, né? Eles querem cobrar uma taxa, não é isso? Sobre a utilização do. Você utilizando ou não tem que pagar, então Uhum. isso está meio confuso. Mas existe muito anatocismo também, né? O que é o cheque especial? Você ficou negativo, né? Veio o vencimento. Você, né, não pagou, aí você vai pagar, né, os juros em função do tempo que você utilizou aquele dinheiro que o banco te emprestou. Então, exemplo, tinha um saldo de 1.000, utilizei 5 dias, então você pegava, né, o percentual, dividia, né, por 30 e multiplicava pelo número de dias, Sim. tá certo? E aplicava sobre o saldo devedor que você tinha, né, em débito. E assim você, né, metodologia simples. Mas se existisse, né, por exemplo, existia o anatocismo? Existe. Por quê? Você não pagou nada, o banco botou no saldo devedor, não é isso? Aí no mês seguinte, aquele saldo tem um principal e mais os juros. Sim. Aí você está aplicando um percentual, né, de juros sobre os juros. Aquele saldo devedor tem juros. Aí tem o anatocismo. Perfeito. Né? Então, é assim, tem muitas ações também nessa área. Assim, tem outras ações, por exemplo, sistema financeiro de habitação, ações, né, também mais complexas, por exemplo, que envolvem o mercado de capitais, entendeu? Envolve o mercado variável, né, de ações, ações, né, na área financeira tem assim um ramo também, é uma área mais, vamos dizer assim, especializadas, né? Vamos dizer assim, você tem que ter pessoas qualificadas mais nesse segmento para fazer essas perícias. E é sempre bom, Rodolfo, que se lembre, quer dizer, você foi nomeado, né? Normalmente nesse cadastro você bota lá uma especialização, perfeito? Se você não se achar capacitado e habilitado para, né, fazer aquela perícia, você se declina, não tem nenhuma, né, Sim. não tem nenhum problema nisso. O juiz até gosta, porque você está sendo honesto, não é isso? Se declina e que não está, né, habilitado para isso, que é a sua área tal, e está à vontade para fazer uma perícia na sua área de especialização. Entendeu? Perfeito. Bom, Fala para gente quais são as principais normas voltadas para a área de perícia e a sim. legislação mínima que se deve ter conhecimento. Beleza. Ó,
O que é o perito, não é isso? Primeiro, ele tem que ter uma expertise, claro, na área que ele vai atuar. Mas ele precisa ter, né, um conhecimento básico para poder exercer, não é isso? Essa atividade. Então, o perito contábil, por exemplo, ele tem que conhecer as normas brasileiras de contabilidade, técnica de perícia, que ela, inclusive, para vocês terem ideia, foram publicadas agora, a revisão, ajustando ela ao novo Código de Processo Civil. Quando é que foi editado o novo Código de Processo Civil, Adolfo? 2015. Nós estamos em 2020. Então, a gente vê que tem um trato aí. Já começa defasado. As normas estavam defasadas. Eu, por exemplo, eu fazia o laudo com base em quê? Entre a norma e a lei, eu preferia o quê? Fazia de acordo com a lei, porque, pô, o conselho não vai me punir porque eu estou usando a lei, pô. Você está vendo? Você não atualizou a norma. E a outra é a norma brasileira de contabilidade, que a gente chama PP, que é a profissional do perito. Ali diz, né? Todas as preocupações, o perfil do perito, como ele deve atuar, entendeu? Tudo isso. E a técnica diz o quê? Os procedimentos, as técnicas a serem utilizadas, entendeu? Na elaboração do trabalho pericial e fechando com o laudo pericial contábil, como ele deve ser elaborado. E também, claro, né, alguns artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, você tem lá um tomo, né, que fala do perito e da prova pericial. O perito tem que saber, né, esse conteúdo para poder estar habilitado, né, para poder atuar como perito. Seja na esfera judicial, na esfera extrajudicial, ou seja, fora da justiça, e também temos a arbitragem, né? A gente tem outros institutos que estão avançando muito. O novo Código de Processo Civil também, né, inovou, colocando como artigo né, a negociação, a mediação, entendeu? Como instrumento para acelerar e resolver as lides, entendeu? E, assim, agilizar o processo e diminuir o número de processos que tem na justiça. Então, hoje, na justiça, por exemplo, aqui no Rio, tem a Câmara lá, tem cursos que eles dão e eles aproveitam os profissionais, só que eles pagam muito pouco, né? Acho que a última informação que eu tive, eles falavam, vamos supor que você faça esse curso acho que custa R$ 1.000 e tantos. Aí você se habilite, né? Aí você vai atuar nessa Câmara aí, ajudando, né, mediando e tal. Acho que vai ganhar R$ 100 por processo, sabe? Não é uma coisa atrativa. O negócio é você ganhar dinheiro aqui fora. Sim. A mediação aqui fora. Entendeu? Coisas mais palpáveis. Tá? E então, basicamente, né, é você ter, vamos dizer assim, esse perfil, ok? Esse perfil. Ser assim, a perícia existe também um perfil do profissional. O cara tem que ser meticuloso, estudioso, né? De uma perícia para outra, você vai dizer, peguei uma perícia, vamos supor, de cartão de crédito, mas uma perícia não é igual a outra, entendeu? Tem suas especificidades, você vai ter que estudar. Então, ele tem que ter esse perfil. Né? Eu já fiz parceria com colegas que, olha, foi uma catástrofe. Né? O cara não tem perfil para ser perito, mas quer ser. Né? Comigo ele não vai ser mais, porque, entendeu? Não dá para fazer trabalho bicando. A perícia é assim, tudo tem que estar alicerçado, né? O artigo 473 do novo Código de Processo Civil, ele diz como deve ser elaborado o laudo. Isso é uma grande inovação, aproveito para reforçar. Antes não tinha. Sim. Agora o perito ele está amarrado, ele tem um dos incisos desse artigo é a fundamentação. Você só pode estar, entendeu, apresentando no seu laudo coisas que estejam alicerçadas e fundamentadas em teorias, em técnicas, entendeu? Não dá para você estabelecer, né, critérios sem uma fundamentação, né, teórica bem fundamentada. Tá certo? Perfeito. Então, isso foi uma inovação assim, muito grande. E eu primo muito, né, com os alunos aí na graduação, a gente não tem muito tempo, né? Mas eles, pelo menos, saem já, assim,
arrumando um laudo pericial, entendeu, Adolfo? Né? Uhum. Sabendo mais ou Sabendo. menos dar os espaços. Se quiser depois aprofundar, é uma especialização. Vou deixar para falar na especialização mais na frente. Perfeito, Sérgio. E aí, agora, se você quiser entrar naquele assunto em relação à sua trajetória acadêmica nesse período, aí a gente pode emendar para você falar um pouco das suas publicações, né? Aqui Bom, então, pessoal, olha só, eu retornei, né? Aí voltei para o centro universitário da cidade. Aí fui fazer o meu mestrado, foi muito bom. E é assim, a iniciativa privada, eu sempre digo, o mercado é mais assim, é um mercado meio selvagem, né? A gente tem que estabelecer estratégias. Quais são as estratégias? Estar habilitado, ser qualificado, entendeu? Ter disciplina e mostrar, entendeu, competência no seu desempenho. Perfeito? Então, eu sempre trabalhei com esses eixos, eu sempre procuro passar isso para os meus alunos, né? Então, eu saí, aí na universidade, nós já tínhamos ali o quê? Já a convergência com os padrões internacionais. Então, já tinha um desafio para os cursos de estarem ajustando, né, os seus projetos pedagógicos para os novos padrões internacionais. Então, eu mergulhei, eu virei rato de palestras, entendeu? Em função dos novos, né, padrões internacionais, que era, né, aqui foi o CPC, né, o Comitê de Pronunciamento de Contato, ele foi criado, né, 5 anos antes, né, da adoção. A adoção começou em 2010, ok? Então foi muito rico, eu aprendi muito porque eu precisava me alimentar disso porque eu estava no mercado, eu tinha que estar atualizado, entendeu? E o mercado cobra isso, né? Então, eu reformulei o projeto pedagógico do Centro Universitário da cidade, né? Peguei alguns professores, né, que me ajudaram naquele projeto. E depois um amigo que estava na Uniswan, ele me convidou para ir para lá, participar do processo seletivo. Aí eu fui para a Uniswan, do Centro Universitário, né, da cidade. Isso foi mais ou menos em 2008, por aí. E fui para lá e o coordenador se licenciou, hoje ele é um grande amigo meu, que é o professor Francisco Lore. Aí eu fiquei no lugar dele e toquei a coordenação do curso. E o curso lá cresceu, né? Foi um curso que teve uma boa assim, inserção no mercado. Eu fiz uma boa relação com os conselhos, com empresas, e a gente saiu do curso com 300 e tantos alunos para 1.000 alunos, entendeu? A gente avançou o curso, né? A gente introduziu lá uma pós. Na época, eu conheci a Heloísa na iniciativa privada, né? A Heloísa que desenhou um projeto, convidei a Heloísa, falei, Heloísa, você não quer fazer um projeto de pós aqui para o meu curso? Ela pensou, ela fez esse projeto de pós-graduação, e depois a Heloísa foi para a área pública, né? Foi para a Universidade Federal Rural, e eu toquei esse projeto, e eu tinha, né? Como eu tinha sido, né, empresário na área contábil, eu tinha uma grande experiência na área tributária e um grande conhecimento. E eu não encontrei ninguém para tocar esse projeto e eu mesmo toquei. E está lá até hoje. Se você entrar lá no site deles, já está na 20ª e pouca turma. Selecionei um corpo docente de primeira linha e esse projeto ficou lá, né? Toquei também, né, outros projetos. Foi um projeto de perícia, né, de pós-graduação na área de perícia. Né? Eu fiz uma parceria com a associação, né, de peritos do Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu sou sócio lá, sou membro, tenho uma atuação lá, né? E eu fiz um ano, mas depois a coisa não andou, porque a parceria não foi muito boa. Estava até pensando no projeto, estou reescrevendo ele, né? Estou dando uma outra concepção, porque o projeto que eu tinha lá, o mercado já copiou, já. É assim, eu fico vendo o que o mercado está fazendo, né? Aí eu digo, pô, esse cara botou meu projeto lá. Mas é assim mesmo, o mercado, né? A gente tem que inovar, fazer coisas novas. Então foi muito interessante. E com isso, eu ganhei muito assim, muito respeito e representatividade no mercado. Eu dei aula na UCAM, lá em Ipanema,
pô, tive uma experiência ali muito legal, porque eu ali aceitei, porque você tinha, é assim, você tem um curso de administração e tinha um curso de contabilidade. E ali tinha uma característica muito interessante, você tinha muitos alunos, porque, só você ver, Ipanema é uma área nobre, entendeu? Então, o aluno que estudava ali era aquele aluno que tinha, né, uma capacidade grande financeira, entendeu? E eram alunos também que estavam no mercado, muitos de auditoria. Então, tinha muitos alunos da Deloitte, muitos alunos da KPMG, muitos alunos da Price. Então, era assim, um público bem interessante, né? E eu dava contabilidade internacional para eles. Então, era muito bom. Eu pegava esses alunos, né, que já estavam vendo auditoria e tal. Então, foi uma experiência enorme. Aí eu saí de lá, não foi nem porque eu quis, porque o curso lá, né, se tornou inviável financeiramente. A gente queria que eu fosse por cento, mas eu não quis, porque, né, não me interessava em por cento. Aí eu forcei de me mandar embora. E, finalmente, né, vou deixar para o final, me veio assim uma intuição. Eu falei, pô, acho que eu vou terminar, né, a minha trajetória e carreira, né, na docência na iniciativa pública. Na iniciativa pública. Então, eu vim para a área pública, fiz um concurso, teve lá para auditoria e perícia, onde eu estou, e eu estou aí hoje muito satisfeito, né, trabalhando. Tenho algumas dificuldades, mas vou deixar para o final falar aí desse projeto. Professor, fala um pouquinho para a gente dessas suas publicações. Eu coloquei aqui na tela para os alunos verem. Eu sei que a sua área principal de pesquisa é dentro da área de perícia e auditoria, né? E você também tem interesse em pesquisa na área de contabilidade gerencial e controladoria. E aí fica para aqueles alunos que estão buscando TCC, que estão começando a fazer pesquisa ou que ainda vão, para entender um pouco a sua área de pesquisa em relação quais são os seus temas de interesse, né, em relação à pesquisa e um pouquinho dessas suas publicações, os que estão aí que você mandou para gente, que eu botei lá no encaixe, estão no seu currículo Lattes, né? Tá. Bom, começar pelo livro de demonstrações contábeis. Esse livro foi muito interessante. Eu fiz esse livro com o professor Moisés. E eu tinha muito contato com os alunos que já trabalhavam em escritório, né? E eu via, né, poxa, assim, uma carência enorme do escritório, do mercado, e eu queria construir alguma coisa de contribuição para, né, na academia para o mercado. Tanto que eu costumo dizer, tem um capítulo nesse meu livro que não tem em livro nenhum, que é a aplicabilidade das normas. E tem ali, né, mostra o que deve ser feito, né, todo tipo de empresa, né, seja uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, né, uma grande empresa, quais são as demonstrações obrigatórias, fiz uma coletânea de tudo isso, né. Bacana. E hoje ainda continua isso. Esse é um desafio que o Conselho está, né? A adoção dos novos padrões internacionais para as pequenas e médias empresas. Isso é um hiato que ainda, né, está no nosso país, entendeu? Então, esse livro nasceu nesse contexto, percebeu? E a experiência que eu, né, adquiri, pô, me deu assim, e foi muito bom. Eu me sinto e tem uma coisa inédita também nele, é a resolução das questões, entendeu? Só uma briga que eu tive com o Moisés, aí eu resolvi, falei, mas não quero assim, tem que ser mais didático, focando a norma, você está entendendo? E, né, a coisa caminhou e foi essa edição. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, a COAD, ela fez uma parceria com a Freitas Bastos, e a COAD é uma empresa de excelência para, né, profissional da contabilidade. E eles têm lá, se entrar lá no site, eles estão, né, na edição deles, eles estão também oferecendo esse livro, né, na, na editora deles. Então, pô, fiquei muito feliz, né, porque se eles fizeram uma seleção, é porque ele tem né, um conjunto de informações estruturadas que atende esse segmento de público-alvo, entendeu?
Então, é isso. A gente está trabalhando, já estou trabalhando numa segunda edição dele para a gente inovar. Esses dois aqui, um é alguns estudos de casos de perícia, esse aqui é um estudo único, né, da metodologia. O modelo Fleury. A Cíntia está elogiando aqui, falando que esse livro de demonstrações contábeis é ótimo. Obrigado. Gente, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, tá? Só terminar de apresentar as publicações do professor Sérgio e aí a gente já abre para perguntas, beleza? Bom, esse livro aí, Estudo de Caso de Perícia, muito interessante. Na área de perícia, assim, a gente não tem um acervo enorme de publicações, nós temos esse problema. Mas temos alguns autores, claro, com muitas publicações, né? Mas a minha visão crítica na perícia é o seguinte: você pega um livro desse, tem o próprio livro do Rio, né? O Rio tem algumas coisas muito interessantes, eu gosto muito dele. Eu estudei e indiquei o livro do Rio. Quando eu me tornei amigo do Rio Moura, eu falei: Rio Moura, eu já adotava seu livro antes de ser seu amigo. Agora eu adoto muito mais, né? Então, ele é o coordenador da comissão de perícia lá do CRC. Então, é um profissional assim, altamente qualificado. Ele foi professor lá da UFRJ, né? Ele se aposentou, né, lá da UFRJ. Então, o que aconteceu com esse livro aqui? Como nasceu? Ele tinha um projeto, já vinha há 3 anos, aí eu entrei na comissão de perícia e eu sempre tive uma visão muito prática, poxa, entendeu? Por exemplo, eu fico assim admitindo a dificuldade que o cara tem para ser nomeado numa primeira perícia e fazer o primeiro laudo. Eu vejo isso. Tanto que lá, né, na Associação de Peritos, que eu faço parte, eu criei um projeto lá. Troca de experiência. Para cada perito que fez um laudo e teve, né, uma sentença favorável, né, trocar essa experiência com os demais, porque isso dá mais confiança, né, dá mais, vamos dizer assim, motivação para os profissionais atuarem na área. E esse livro nasceu justamente disso aí, porque na comissão de perícia só tem peritos muito mais experiência do que eu. Né? Eu falei, poxa, vamos fazer uma coletânea, né? O projeto já estava definido, cada um seleciona um grande laudo feito, né? Bem elaborado, com a sentença, enfim, com as contestações, com tudo, para ser um objeto, né, de disseminação desse conhecimento, entendeu? E para o profissional de contabilidade, não é isso? Porque nós estamos no Conselho Regional de Contabilidade. E foi assim que nasceu esse projeto, né? O professor Francisco, que era, né, o coordenador dele, eu me dispus a ajudá-lo e no final ele viu que eu me empenhei tanto que ele me colocou também como um dos coordenadores, né, desse livro. E eu contribuí com um laudo, né, num capítulo nesse livro, que é um laudo, e às vezes eu faço um estudo de caso com meus alunos, né, quando temos uma boa, né, um bom cronograma com o tempo bem disponível, tá bom? O modelo Fleury, né, eu tive uma experiência assim muito rica. Eu já tinha feito um estudo sobre Fleury lá no meu mestrado, e tinha alguns estudos nessa área de transporte. Então, eu fiz uma relação com o Francisco, ele também gostava do modelo Fleury. Aí eu falei, olha, poxa, vamos tentar somar esforços. O Adriano fez o trabalho dele, né, TCC, em cima, né, do modelo Fleury. Aí eu convidei o Adriano, falei, Adriano, você não quer me ajudar a atualizar essa pesquisa? E, poxa, você faz parte aqui dessa publicação, pô, será um imenso prazer. Ele, né, se motivou. E nós concluímos esse projeto, aí apresentamos lá no CRC. E o modelo Fleury, né, é uma ferramenta né, que nasceu num trabalho, foi um trabalho feito do Brasil junto com a França, capitaneado lá pela Dom Cabral, entendeu, em Minas. Foi muito interessante, onde Fleury, né, foi uma pessoa que falava português num dos processos, né, que eles queriam que estudasse os modelos, não importasse, por exemplo, o modelo americano, não é isso? Então, eles se abdicaram
de tudo isso para fazer um estudo das empresas brasileiras e definir um modelo. Foi assim que nasceu, né, o modelo Fleury, muito interessante, e eu apliquei, né, nesse estudo aí, nós aplicamos no setor de transporte, aí mostramos, o modelo Fleury comprova, né, que essas empresas, tipo, né, do setor de transporte, Varig, né, Transbrasil, não sei o quê, já estavam com estrutura, não é isso? Financeira já, entendeu? Em processo de solvência. Tem o estudo comprova você está nisso. Então, eu tinha muito interesse de divulgar. Então, o modelo Freire é assim, e hoje eu gosto, na controladoria, eu dou e eu mostro esse estudo de caso que está aí, né? A gente não aprofundou muito, inclusive, nesse estudo, por causa da limitação lá de páginas também, né? Teve que cortar o entendeu? Tive que ajustar. Mas ele nasceu nesse ambiente, né? Eu agradeço muito ao Francisco, que confiou no trabalho, confiou na minha capacidade, do Adriano. E eu agradeço muito ao Adriano também, né? Pela labor que ele deu e saiu essa publicação. Perfeito. Professor, eu vou abrir para perguntas agora. A gente tem 30 minutos para encerrar nossa atividade. E no final a gente encerra falando do escritório de práticas contábeis. Pode ser? Tá bom. Mas, gente, vou deixar aberto agora para perguntas. Vocês tirarem dúvidas com o professor Sérgio sobre perícia, sobre o mercado, ou qualquer outra coisa que vocês tenham dúvidas. Vocês estão com o microfone, todo mundo está com o microfone desativado. Então a gente faz o seguinte esquema: vocês se inscrevem pelo bate-papo público e a gente vai por ordem. Pode ser? Oi, professores. E aí, Penélope? Oi. Grande Penélope. Eu tinha perdido a conexão de internet, mas voltei, consegui. Eu queria tirar uma dúvida que talvez até misture o lado pessoal com o profissional. Qual foi das áreas, Sérgio, que você trabalhou em que teve algum momento muito difícil e como é que você conseguiu resolver isso? Seja de perícia ou na primeira empresa ou na hora de abrir o escritório com seu pai ou com a sociedade, enfim. Eu vejo o seguinte, o momento que eu vi mais dificuldade, né, um desafio assim na minha vida foi quando eu vim para o mercado, entendeu? E montei a minha empresa. Porque o projeto foi assim, um projeto único, né? Eu desenhando tudo, entendeu? E enfrentar aquele vulcão que eu tinha que arrumar uma remuneração, perfeito? Então, esse foi o momento assim mais difícil que eu achei, né, na minha vida, entendeu? Foi estruturar esse meu negócio, mas depois que ele tomou corpo, né, comecei a melhorar, errei muito também, entendeu? Isso às vezes eu mostro para os meus alunos, às vezes eu tinha um funcionário meu que errava, eu assumi o erro e pagava, entendeu? E acontece muito isso. Hoje, o profissional de contabilidade, você vê o vulcão que tem de obrigações acessórias, tem muitos aí, dependendo do porte do negócio dele, ele tem que fazer seguro para poder estar no mercado. Porque, né, um erro, de repente, viabiliza o escritório dele. Entendeu? E eu, às vezes, Bené, eu falo assim, às vezes eu não dormia à noite. Tributos, então, não me deixava, às vezes, sabe? Às vezes, por exemplo, pegava, será que teve um erro? E naquela época, a gente não tinha hoje essa velocidade de processamento, entendeu? Você tinha procuração, tinha que resolver na Receita, tinha que ir lá, agendar, sabe? Era coisas complexas, aí você tinha que falar com o fiscal. Então, foi assim um momento assim de grande aprendizagem, mas de desafio muito grande, percebeu? Mas não tenho nada a reclamar, não, porque, poxa, me gerou assim, muito confiança, né? Hoje, em termos, né, de atuação profissional. Mas respondendo objetivamente, eu acho que foi esse o grande desafio para mim, entendeu? Foi nesse momento. Jéssica, você fez Respondi. uma pergunta por escrito aqui. Você não quer habilitar seu microfone para falar com o professor? Pode falar. Pode falar.
Jéssica. Isso, Jéssica. Eu tenho uma dúvida. O senhor falou que teve muita dificuldade, né, para se estabilizar na carreira de perito. No caso do senhor, foi por conta de ter aberto a própria empresa ou também para conseguir emprego nessa área difícil? Como é que eu entrei no mercado de perícia? Foi através do meu escritório, da minha experiência que eu adquiri lá, entendeu? Porque sem ela, eu não teria condições. Então, por exemplo, DP. Quando eu fazia perícia, eu fui aprender a fazer, entendeu? Legislação trabalhista. Aí, fazer perícia, né? Cálculo trabalhista era mole para mim, porque, entendeu? Eu tinha um escritório, fazia isso, era, né? Toda a condição. Então, é assim, eu costumo dizer o seguinte, o escritório, ele me deu tudo. Me deu know-how, entendeu? Me deu condição. E eu só abri o leque, né, da perícia e muito pouco da auditoria, porque entre auditoria e perícia eu preferi mais a perícia, porque eu tinha escritório. Senão eu acho que eu não teria, né, tido, vamos dizer assim, essa grande oportunidade, entendeu? Entendi. Tá bom. Então, obrigada. Obrigado, Jéssica. A Mônica está falando que fez a disciplina com você e que foi de grande aprendizado. A Mônica está no trabalho, ela não está podendo abrir o microfone. Leonardo, beleza. Se quiser Obrigado, abrir o seu microfone para fazer essa pergunta do professor Sérgio. Qual foi a sua estratégia para conseguir clientes? Posso responder essa, Aldo? Pode. O Leonardo fez a pergunta primeiro, mas ele não abre o microfone. Então, responde essa do Willi e depois a gente entra na pergunta do Leonardo. Tá. Qual foi a minha estratégia, né, para conseguir clientes quando abriu o seu próprio negócio? Olha só, eu tenho uma marca que é SB. Eu não mostro muitos alunos, não, porque ela está um pouco adormecida, entendeu? Depois que eu saí, né, vim para, né, dedicação exclusiva, eu não tenho utilizado ela. Mas eu vou mostrar e vou contar agora essa história. Foi muito interessante. Vocês conhecem o slogan do Banco do Brasil? Conhecem, né? Eu fiz uma logomarca, porque na época nós tínhamos as páginas amarelas. Alguém se lembra de páginas amarelas aí? Né? Era as páginas amarelas. Você pagava, né, um espaço ali para botar a sua propaganda. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou registrar uma marca, porque é a primeira coisa, né? Não tem produto que não tenha marca, perfeito? Aí eu me inspirei, peguei um S e um B, pegando a perspectiva da letra do Banco do Brasil. Mandei, né, um amigo meu, desenhista lá no centro, que ele tinha lá uma empresa que fazia essas artes. Aí registrei, eu mesmo fui lá no NPI. Tudo eu fazia sozinho, eu queria aprender tudo, entendeu? Aí eu fui no site da NPI, tal, como foi, fui lá, botei meu contrato social e fui registrar. Quando, né, fui lá ver o resultado, aí, quem contestou? Que é assim, eles fazem uma publicação, aí, quem contestou, você vai acreditar, Silvio Santos, Banco do Brasil. E caramba, por que esse cara, não tem nada a ver, né? Aí eu peguei aquele negócio e fui falar com meu pai, advogado, falei, pai, olha só, fui registrar essa minha marca e, poxa, Banco do Brasil, Silvio Santos, ele, caramba, cara, você vai brigar com esses caras, muda esse negócio. Aí me meteu medo, falei, não vou mudar nada, isso aqui é minha inicial. Aí eu mesmo fiz, eu não quis fazer, eu mesmo fiz minha contestação. Botei meu contrato social, isso trata das minhas iniciais, o negócio é meu, entendeu? Não conflita em nada. A NPI aprovou, entendeu? Estou com a minha marca aí até hoje, você está me entendendo? Renovei ela, né? Então, eu comecei assim, te fiz essa introdução, aí eu botava essa marca com uma propaganda nas páginas amarelas, que era, entendeu? Eu vendia ali. Aí eu ficava, né? De vez em quando eu recebia um cliente, aí a gente perguntava, você procurou a gente por onde? Ele, página amarela. Aí eu vi que a página amarela, ela tinha, entendeu, uma inserção no mercado. Aí eu pagava esse anúncio, renovava, você está me entendendo? E tal, aí você também, aí a coisa foi fluindo, entendeu?
e consegui, montei, né, uma carteira, cheguei a ter, né, 50 empresas ativas na época, né, fiz uma carteira razoável, né? Uhum. E você tinha também as inadimplências, tinha um problema de gerenciar aquilo. Eu estabeleci algumas estratégias também, já que você perguntou de estratégia. Por exemplo, tinha aquele cara que, de repente, não tinha dinheiro para me pagar no mês. Aí eu estabeleci um pagamento para mantê-lo na minha, entendeu? Na minha carteira, se ele não tivesse faturamento, entendeu? Aí tinha um valor mínimo que ele tinha que pagar, porque eu não ia ficar com ele eu rescindia de imediato, para não ficar aquela inércia, né? Porque eu não fazia mais folha de pagamento, mandava folha de novo, nada, entendeu? E não fazia as obrigações acessórias, né? Que hoje não era dessa envergadura que é hoje, né? Hoje você tem muitos SPEDs aí da vida. Então, com isso, é assim, é um trabalho assim, tipo formiguinha, percebeu? Aí foi constituindo uma receita, né? Primeiro ano sobrevivi, segundo ano, né, deu um plus a mais. Terceiro, quarto ano eu já comecei, né, a respirar com lucro, né? E então foi assim um projeto, sabe? Não vou dizer para você que teve uma vertente científica, mas apliquei alguns conhecimentos que eu adquiri na faculdade, né? Então, por exemplo, todo o meu material tinha a minha marca, entendeu? Eu fiz uma postura, eduquei todo o meu pessoal que, olha, a responsabilidade, tudo que vocês fizerem, a responsabilidade entendeu, da empresa, entendeu? Vamos trabalhar, entendeu, com afinco, com dedicação. E sempre, né, trabalhei uma cultura de RH, porque eu tive uma formação em recursos humanos, né? Então, eu sempre respeitava a opinião deles. A minha contabilidade, por exemplo, para o funcionário que fazia, era aberta, entendeu? Eu queria que eles fizessem, mostrassem, porque parte do meu resultado positivo eu distribuía com alguns deles, entendeu? Então, assim, foi um momento assim muito rico de gestão, você está me entendendo? Quando eu decidi acabar o negócio, eu tinha, né, o interesse de premiar um, foi até uma funcionária minha, mas ela engravidou e depois não teve mais tempo. Eu ia passar para ela a carteira, era o meu presente. Acabou que eu tive que negociar com alguns amigos, porque eu não estava mais com cabeça. Chega um momento que você assim, você se exaure, né? Chegou esse momento, eu não estava mais com pique para estar administrando, entendeu, o escritório. Aí eu, entendeu, abri mão dele. Meu filho não quis ser contador, que eu ia passar para ele, quis ser advogado. Então, né? Mas a minha estratégia foi essa. Eu ganhei clientes partindo de uma marca nas páginas amarelas. Páginas Depois amarelas, né? nas páginas amarelas. Fui crescendo. A pergunta foi assim muito oportuna, que eu nem me lembrei de falar isso nessa palestra. Entendeu? E cresci e não cresci mais, porque para eu crescer mais, eu teria que ter outra estratégia, entendeu, Edu? Teria que, talvez, né, juntar com outro escritório, ou trazer, entendeu, umas 2 ou 3 pessoas de mercado qualificado para assumir contratos maiores, responsabilidades maiores, e eu não estava mais com um pique para fazer isso, entendeu? Imagino. Vou ler a pergunta do Leonardo. Ele disse que está na rua, mas por isso que ele não está conseguindo abrir o áudio. Como o desenvolvimento da tecnologia pode potencializar essa área? Essa área que ele quis dizer a área de perícia, né? Como que o desenvolvimento de tecnologia pode potencializar a área de perícia? Olha só, já está potencializando, porque a tendência são todos os processos eles serem processos, entendeu, eletrônicos. Perfeito? O processo físico vai acabar, né? Ainda tem aí uma gama enorme de processos físicos. Então, o processo eletrônico, como é que o perito, né, atua? Você não precisa, você pode trabalhar em casa, você não precisa estar estabelecido, entendeu? Em lugar nenhum. Você trabalha em casa, né, como perito, você só vai ter uma responsabilidade, entregar o laudo para o juiz, entendeu? Né? Na data que ele estabelecer. Tá? É o prazo, isso é, né, condição sine qua non.
Tá? Então, o que eu digo uma dificuldade? Olha só, por exemplo, um processo eletrônico no TJRJ está diferente, por exemplo, na Justiça, acho que do Federal. Na Justiça Federal, vou dar uma ideia para você. Você imagina quantos arquivos deve ter, por exemplo, a Lava Jato, entendeu, numa vara. Negócio absurdo, não é isso? Negócio absurdo. Então, você tem que ter facilidade de você, perito, chegar lá, apertar um botão, descer todo, não é isso? Todo o processo. Aqui no TJRJ, sabe o que tem que fazer? Baixar um a um de documentos que estão lá arquivados. Normalmente eu pago para fazer isso para mim. Não dá, entendeu? Então, o TJRJ, mas na Justiça Federal já baixa tudo. Isso aí uma colega que me falou que atua lá e falou, Sérgio, na Justiça Federal, eu clico lá, baixa tudo, todo o processo num único arquivo. Ele sistematiza, entendeu? Então, isso já é a evolução tecnológica, entendeu? Que está possibilitando. O que é melhor para você? Vamos supor, eu tenho 100 arquivos no processo ou eu só vejo um arquivo? Eu vejo um arquivo com todas as peças ali dentro. Então, infelizmente, a justiça, né, nos seus fóruns, eles não estão caminhando, né, no mesmo time, né, vamos dizer assim. Né? Você vê que a federal está mais avançada do que o TJRJ. Esse é um dos pontos que eu estou para botar lá como ponto na reunião da comissão de perícia. Entendeu? Eu quero discutir já. Tem que pressionar, entendeu? Assim, então, né, aqueles que são mais ousados e tal. Eu sou mais. Eu quero, entendeu? Eu quero contestar, eu quero fazer o que é melhor e tal. Então, eu quero contestar o TJ. Tem que fazer o que é melhor para o perito, para melhorar a qualidade do trabalho dele, entendeu? Então, eu focaria essa questão tecnológica nisso. Agora, o outro são softwares que tem aí no mercado para subsidiar, entendeu, o trabalho do perito. Eu, por exemplo, como perito, eu uso qualquer cálculo que eu faço no Excel. Mas eu tenho, você está me entendendo, vários softwares que eu compro. Que às vezes eu tenho, né, uma estratégia num cálculo que eu faço, às vezes eu vou lá nesse, por exemplo, eu tenho o Abacus, né? Aí eu vou lá e faço um teste lá, entendeu? Das variáveis que eu fiz no meu Excel, para ver se bate, entendeu? Se assim. Por exemplo, o próprio TJ tem um simulador lá, eu faço o meu cálculo, vou lá e vejo. Entendeu? Por quê? Antes de eu assinar, é aquela máxima que eu falei para vocês. Você, perito, não pode admitir erro no trabalho. Trabalhar, entendeu? Com a máxima de 100%. Então, poxa, se eu errar, esse erro não pode ser o quê? Relevante. Perfeito? É aquele negócio. Às vezes eu, né, faço essa dinâmica com o aluno. O que é relevante para você? Não é isso? Você apresenta um cálculo, não é isso? O perito do juiz apresenta um cálculo de, vamos supor, de 200 mil. Aí você apresenta um cálculo de 400 mil. Alguém está errado. Alguém ousou, entendeu? Alguma premissa errada. Não tem como. Agora, você apresenta 2 mil, o seu foi 205 mil, você tem 5 mil de diferença. Tem alguma diferença? Tem, 5 mil. Aí você pode até convencer o seu cliente e dizer assim, você está 6 anos, 10 anos aguardando essa linha. É melhor abrir mão de 5 mil, não é isso? E aceitar o número de perito de prejuízo. Né? Por quê? Esse valor não é relevante, né, em função do direito que você tem. Okay? Então, é muito importante o avanço tecnológico. Agora mesmo, né, eu estou com um amigo lá de Brasília, que é o Robson. Ele tem um site que é o SS Cálculo. Eu me lembro que eu fiz um primeiro curso com ele. Ele é um dos grandes caras especialistas com a cultura na área de finanças com Excel. Ele sabe tudo, calcula tudo, entendeu? Um expert. Ele trabalha, né? Ele se aposentou, era calculista lá do TJ de Brasília. Ele é um grande amigo meu, então ele hoje tem um site dele, eu estou até vendo, faço uma parceria com a Associação de Peritos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Aí estou vendendo a ideia para ele o seguinte, o cara quando entrar de sócio, disponibilizar para ele uma ferramenta, entendeu? Para ele poder trabalhar. Aí eles gostaram da ideia, estão pensando, entendeu? E o site dele é assim, os meus alunos, esse ano eu vou mostrar para ele. O site dele está muito... Por exemplo, uma revisão de contrato,
entendeu, Rodolfo? Aquilo que eu falei. Ele vai entrar lá com as variáveis, vai entrar, tem cláusula de penalidade, tem. Aí, bum, chega lá, bum, cálculo já sai, entendeu? O relatório já sai tudo. Bacana. Então, né, a tecnologia... Agora, é importante que você saiba, né, claro, como se chegou àquele valor, né, para não virar um mecânico. Sim. Senão você é um perito assim que não tem, né, vamos dizer assim, o DNA do conhecimento. É que nem eu falo com meus alunos, tipo, não basta você saber fazer o cálculo de matemática financeira na calculadora HP12C, você precisa entender qual é a dinâmica desse cálculo, né? Entender a lógica, né? Então, olha só, a Natália perguntou, Sérgio, dentre suas 3 áreas de atuação, professor, empregado e dono do seu próprio negócio, qual você mais gostou e indicaria que seguíssemos? Difícil essa pergunta. É difícil, hein, Natália? Olha, eu gosto muito, eu amo muito ser professor. Isso está no meu DNA, entendeu? Eu aconselharia, se né, houver oportunidade de você conjugar uma atividade de mercado com, né, a docência, é muito bom, percebeu? Porque você agrega muito conhecimento, muita experiência e complementa, né, algumas visões. Mas se você optar pelo magistério, poxa, é uma carreira assim, né, de uma envergadura, de uma grandiosidade, né, assim, impagável. Às vezes, né, por exemplo, eu fiz essa opção, vou me aposentar aí, né, na Rural, porque eu gosto muito do magistério, tenho, né, isso. Mas ainda, você vê, o projeto de prática, eu vou fazer um pouquinho, Rodolfo. É assim, é uma sementezinha que eu quero plantar na Rural, não é isso, Rodolfo? Sim. Do mercado. Para quem for tá ali, está respirando o mercado. E a gente criar condições para isso. Né? A sua pergunta é muito difícil. Eu ficaria com essas duas hipóteses, tá certo? Né? Ou você conviver um tempo no mercado, depois ir para o magistério, né? Enfim, né? Pode conjugar. Agora, tem uma coisa que é muito difícil, às vezes você conjugar. É tempo e, às vezes, também qualidade, né, do trabalho. Porque você só exclusivamente magistério, você tem mais tempo, né, para estar estudando coisas, produzindo coisas, né? Quando você está no mercado também, você tem essa dificuldade, seu tempo diminui. O mercado te exige muito, né? Também. Não que, né, você tem hoje um mercado privado e a área pública. Para mim, eu vejo os dois com a mesma ótica, entendeu? Apesar de que realidades diferentes, né? Mas vou dizer assim, a mesma ótica, eu digo na minha concepção de trabalho. Eu trabalho, né, na área pública, assim como eu trabalharei, entendeu? Trabalho na área privada. É a minha concepção, é o meu perfil. Eu sou assim. Dar aula é uma coisa bem satisfatória, né? Tipo, nossa área permite estar no mercado e na docência ao mesmo tempo, né? Então, eu reforço o que o professor falou, quem tiver essa oportunidade e tiver essa disposição, né? Querer estar na docência, vale muito a pena. Eu vou abrir para Ana fazer uma outra pergunta. Você quer abrir o microfone, não, Ana? Para você perguntar ao professor Sérgio? Então, pode escrever a sua pergunta. Ela falou que o microfone está ruim. Ela vai Tá bom. digitar a pergunta dela. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente pode encerrar com a pergunta da Ana. Eu vou ler a pergunta da Ana, professor. Ela pergunta assim, professor Sérgio, já ouvi uma vez uma professora falando que depois que você começa a trabalhar, é muito difícil voltar a estudar, fazer uma pós, por exemplo. O senhor sentiu isso quando fez o mestrado depois de um tempo trabalhando, ou foi tranquilo? Eu vou deixar você responder, professor. Não lembro. Bom, Ana, olha só. Eu não concordo muito com ela, não. É difícil? É difícil. Mas, se você for perseverante, não tem, entendeu? Não tem obstáculo. Vou dizer para você, né, durante esse depoimento,
Eu fiz o meu mestrado, administrando lá a minha empresa. Não foi fácil, foi muito difícil, né? E vou te contar uma passagem aqui, Rodolfo, se me permite. Não, claro. Era muito interessante, tinham 2 peruanos na minha turma, né? Eles só estudavam, né? Eu chegava lá e eles já estavam, né, estudando. E toda semana tinha uma lista de exercícios, né? Uma lista de exercícios. Às vezes eu ia até 3 horas da manhã, eu nunca consegui fechar aquela lista toda, não. Era muita coisa, entendeu? Então eu falei, meu Deus, mas não desisti, não. Aí eu tirava na lista 5, 5,5, tirava 6, 6,5. A nota para passar lá era 7. Aí a professora chegou lá na sala e falou: ó, quem não está atingindo 7 não vai passar na minha disciplina, não. Eu falei, ih, cara, mandou um recado para mim. Entendeu? Estou nessa, né? Aí o pessoal riu. Então tinha os caras que só tiraram 10, 9, 9,5. Aí eu ficava comigo assim, falei, porra, não é possível que esses caras, será que esses caras estão tão afinados assim? Porque na minha turma foi muito interessante, que eu encontrei 2 engenheiros que a colegas meus da Embratel, né? Foram fazer lá economia, né? Mestrado em economia. Um era esqueci o nome dele aqui agora. Então, esses caras, a matemática para ele, né? A método quantitativo para ele, então eles eram fera mesmo. Eu, às vezes, até recorria a ele em algumas dúvidas. Mas o que eu quero dizer para vocês? Aí eu descobri, sabe por quê, Rodolfo? A professora, os caras pegavam as listas do período anterior. Então, já tinha a solução toda. Aí, me passaram essa. Ah, cara, eu não perdoei ele, não. Eu lá, quando ela falou isso, eu falei, ó, professora, tudo bem, ó, mas o meu 6, 6,5 é 6,5 mesmo, entendeu? Agora, não sei se 10 de muita gente aí vai ser 10. Porque a sua lista passada você não modificou, tá todo mundo, ela tá rolando, virou aí, cara. Aí você tá entendendo? Acabou com a lista. Próxima lista, Rodolfo, a catástrofe. Aí eu ria pra caramba. Os caras ficaram irados. Os peruanos, então, se pudesse, eles me metralhavam. Mas eu jogava Vera. Cara, eu não tô metendo a vida de ninguém, o cara veio rir da minha nota, pô. Mas eu fiz essa passagem porque é o seguinte, eu ficava assim desesperado entendeu? Não conseguia resolver a lista de exercícios. Mas é assim, não tem esse obstáculo não, entendeu, Ana? Buraca, se tiver que fazer uma pós, faz, se especializa. Isso vai ser melhor para você. Você vai ter, entendeu, um currículo melhor, o mercado vai te ver, entendeu? Com mais, vamos dizer assim, representatividade e capacidade, entendeu? Para, de repente, o desempenho de uma atividade. E a especialização é assim, ninguém pode parar de estudar, porque ninguém é autossuficiente. Conhecimento, né, ele é dinâmico, ele modifica a cada momento, entendeu? Então, olha só, o que eu posso te dizer respondendo é assim, faz a sua pós. Não tem nada difícil, não. Costumo dizer, tudo é possível, desde que a gente o quê? Tenha interesse, né, tenha garra, tenha fé e seja perseverante. Perfeito, professor, muito obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Já são 5:04. E é isso, acho que foi bem gratificante, foi bem bacana. Professor Sérgio, muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado a todo mundo que participou, tá? Um abraço aí para todos aí. E que tenhamos fé para sair dessa crise. Fiquem em casa. Essa foi a primeira atividade desse projeto. Quinta-feira a gente tem outra com a professora Mariana e eu pretendo trazer outros professores aqui para conversar com vocês, conversar com a gente. Beleza? Gente, muito obrigado por participarem e até a próxima. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado a você e um abraço em todos.